Sejam bem-vindos. Nós vamos falar sobre algo muito importante, porque a maioria das dores, nossa, vem de lá. E são dores tão profundas, tão fortes e tão inconscientes que nos aprisionam. E de repente a gente está replicando, de repente a gente está vivendo, e aí a gente não sabe por quê. Aí a gente sofre e não sabe o porquê. E para isso, eu vou contar uma história simples de uma mulher. Ela é uma paciente minha. E ela me permitiu compartilhar essa história. Ela vivia numa empresa e ela vivia ansiosa. Como se a cada momento alguém chegasse e fosse dar a conta para ela. Ela vivia com medo de que alguma coisa ruim fosse acontecer de uma hora para outra. Ao invés dela fazer amigos, dela conversar com pessoas, ela ficava sempre achando que alguém estava olhando para ela de um jeito estranho. Ela desconfiava, ela pouco ria. E quando o chefe aparecia e ia chamar a atenção dela por alguma coisa, ela engolia. Mas ela chegava em casa, ela brigava e extravasava com todo mundo. E à noite ela chorava escondido. Essa mulher, ela foi entrando num ciclo de dor tão grande, num ciclo de dor tão intenso, que ela entrou numa depressão profunda. E aí ela chegou para mim e disse: doutora Ana, eu não sei o que acontece comigo, mas de uma hora para outra eu acabo agindo assim. E aí eu olhei para ela com muito amor e fiz algumas perguntas que eu vou fazer para vocês, que são sinais da criança ferida. Quais são esses sinais? E quem falava disso? Quem começou a falar sobre isso? Jung. Jung foi um cara maravilhoso, estudioso, companheiro de Freud, e que ele dizia que do mesmo jeito que a pessoa tinha diferentes tipos de arquétipo, dentro dela vivia o tempo todo a criança ferida. E quais são os sinais dessa criança ferida? Primeiro, medo de errar. A pessoa tá fazendo, tá agindo, tá dando o seu melhor, mas ela tem muito medo de errar. Ela se cobra o tempo todo, ela cobra uma perfeição além do normal. E se alguém chega, às vezes, para dar um conselho para ela, ela já se acha fragilizada. E se achando fragilizada, muitas vezes ela quer se defender. Esse é um dos primeiros sinais. Outro sinal da criança ferida é a pessoa que sempre tem medo de ser abandonada. Ela sempre tem medo de ser deixada para trás. Fica ansiosa com convites. Fica ansiosa quando alguém faz algum evento. Fica ansiosa quando faz uma rede de amigos para ver se alguém vai chamar ela em primeiro plano. Ela sempre pensa, sempre tem medo, sempre tem receio de que vão deixar ela para trás. E às vezes isso é tão forte, gente,
que ela prefere sair do grupo, que ela prefere cortar uma amizade com medo de ser deixada para trás. E aí, como ela tem muito medo da exclusão, ela sempre está fazendo por alguém. Então as pessoas nem pedem, mas ela está fazendo. Ela faz para um, ela faz para outro, ela não sabe dizer não. E por ela não saber dizer não, ela acaba dizendo muito sim para os outros e muitos nãos para ela mesma. Aí ela vive frustrada, ela vive sofrendo. A pessoa que é a criança ferida, ela acaba acumulando muitas coisas. Algumas coisas que não fazem bem, mas que ela acumula. Acumula, por exemplo, pessoas. Aquela pessoa não faz bem para ela, mas ela não consegue evitar a pessoa. Porque ela tem receio de perder essa pessoa. Ela é insegura, extremamente insegura. Então, muita insegurança no trabalho, no que tem que ser feito, também é sinal da criança ferida. Os vícios, por incrível que pareça, também é sintoma da criança ferida. Porque os vícios nos dão prazer imediato. E o que mais a criança quer fazer quando ela está nervosa, quando ela está triste, quando ela está preocupada, é rapidamente brincar. Ela quer brincar rapidamente, ela quer ter aquele prazer momentâneo. Então, os vícios também é sinal muito forte da criança ferida. Ela é desconfiada de todo mundo. E ela é desconfiada principalmente porque lá atrás ela foi rejeitada, ela foi excluída. E ao mesmo tempo que ela é desconfiada de todos, ela faz tudo o tempo todo para ficar num relacionamento. Então, às vezes, por mais que o relacionamento não seja bom, não seja adequado, ela fica ali, porque é melhor para ela estar ali do que estar sozinha. E sabe o que é pior ainda? De sinal da criança ferida? Sim, é assumir a responsabilidade por tudo. A pessoa, por exemplo, resolve ir embora, ou a pessoa não faz a sua parte do serviço e ela ainda se sente culpada por aquela pessoa ter ido embora ou ter desvalorizado ela, porque ela automaticamente se desvaloriza. Então, eu quero que vocês prestem atenção. Porque se vocês se viram em pelo menos 3 sinais da criança ferida, a gente precisa olhar para isso. Porque senão, nós vamos adoecer. Porque se sentimos desvalorizados o tempo todo, se fazemos demais, o nosso corpo vai somatizar. As minhas costas vão doer. Se eu viver com medo do futuro, porque eu não tive proteção na minha infância, eu vou viver ansiosa, nervosa, angustiada. Se eu tive lá atrás uma mãe, um pai que me puniu porque eu falava alto, porque eu gritava, porque eu brincava. Porque a criança, gente, a criança tem que brincar. A criança tem que sorrir. A criança é criativa.
Você quer algo mais lindo do que uma criança? A criança pode estar um caos, mas dá um papel e uma caneta para ela. Conta uma história. Ela automaticamente se resolve. Ela brinca, ela cria. E se a nossa criança lá atrás foi chamada muito a atenção, fala mais baixo, não dá risada. Olha como você fala com tal fulano, com tal pessoa. Automaticamente eu vou virar um adulto que quando eu saio para algum lugar, eu tenho medo e receio de conversar, de falar. E aí, é tão bonito que muitas vezes a criança que é ferida, ela acaba nem sabendo que está ferindo. Eu atendi nesses dias um pai que ele chamou o filho dele para trabalhar com ele. E, gente, foi um caos. Porque ao invés dele colocar o filho do lado e ensinar o filho, ele queria que o filho já soubesse o que ele está pensando. Que o filho fizesse o que ele estava fazendo. E o filho não sabia. E ao invés dele ensinar, ele brigava, ele gritava. E aí o filho resolve sair. E a mulher cobra. E eles se separam. Olha isso. E aí ele chega para mim e fala, ela só defende o filho. E aí a gente mexe na história dele. E a gente viu um pai que vivia punindo, gritando, brigando com ele. Então o que ele fez? Ele apenas replicou. Ele apenas fez o que o pai dele fazia. É mais forte que a gente. Então a gente acaba machucando se a gente não se cura. Se lá atrás nossos pais brigavam muito, gritavam muito, a gente chegava em casa e não se tinha amor, eles brigavam todo o tempo a respeito de dinheiro. O dinheiro era um caos. Às vezes eu tenho medo de ganhar dinheiro, porque quando meu pai começou a ganhar dinheiro, eles começaram a brigar mais. E aí a gente mexe na dor e vê que não é isso. A gente percebe que quando o pai começou a ganhar dinheiro, ele começou a ficar mais distante. Houve uma traição, mas a criança não sabe disso. E a mãe, na dor, começa a gastar mais e começa a brigar mais com ele. Mas a criança não sabe disso. A criança só pensa assim: o dinheiro trouxe a infelicidade. E aí, quando existe oportunidade dele vencer, dele crescer, ele se boicota. Eu atendi nesses dias uma mulher que ela não conseguia emagrecer. Não conseguia. Fazia cirurgia plástica, voltava. Colocava balão, voltava. E aí a gente trabalha na dor dela e encontra uma criança que foi extremamente ferida. Porque quando a mãe começou a emagrecer, quando a mãe ficou bonita, o pai ficou com crises gigantes de ciúmes e não parava as brigas. E aí a mãe foi embora. Então, para ela, ser magra representava perigo. E quantas vezes a gente ofende, a gente responde, a gente entra no papel da criança ferida. A dor da criança ferida faz a gente sofrer até mesmo para os nossos filhos. Nesses dias eu atendi uma mãezinha que estava surtando. Porque a filha dela veio mordida. E aí eu fui fazer a micro na criança e não encontrei nada na criança. A criança estava em paz.
Mas a mãe já queria mudar de escola, já queria brigar com a prof, já queria fazer um auê. E aí a gente mexe nessa mãe e vê que ela levou muito bullying no colégio. Porque ela era mais humilde nessa época, porque ela era mais simples. E aí a gente encontra nessa mesma mulher que ela tinha uma melhor amiga, uma única amiga. E essa única amiga dela, para poder pertencer naquele grupo, também tinha que tirar sarro dela. Então ela foi traída pela melhor amiga. E aí quando ela vê a filha que vem mordida, ela pensa, minha filha vai viver tudo que eu vivi e eu não vou permitir. E ela entra e começa a brigar e gritar. E aí não deixa nem a criança ter as próprias experiências. Sim, a criança, ela nos comanda. Ela nos comanda quando alguém fala mais alto, quando alguém diz um não, e do nada a gente começa a chorar. Ela nos comanda em muitas situações. Quando lá atrás eu não podia ter um bom sapato. E agora que eu tenho dinheiro, eu compro um monte de sapato. Como se eu dissesse, olha, minha criança, agora está tudo bem. Nada disso vai curar a criança ferida. A única coisa que existe para curar a criança ferida é você tomar consciência. Olha só, eu fui dando vários exemplos aqui de diferentes pacientes meus. E eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês foram fazendo assim, ó. Meu Deus, eu faço isso. Nossa, às vezes do nada, eu nem preciso estar brigando com meu marido e eu tô. E minha mãe vivia fazendo isso com meu pai, porque ela estava magoada com meu pai. E aí eu não consigo abraçar, não consigo beijar, não consigo ter afeto. E algumas pessoas falam bem assim, isso aí não tem nada a ver, porque eu apanhei, porque eu fui abandonado, eu não tive paz e mesmo assim eu sou uma pessoa boa. Você é uma pessoa boa porque você merece ser boa. Mas não porque você apanhou, porque você passou uma vida difícil. E talvez se você não tivesse passado tudo isso, você também seria uma pessoa muito boa, mas com um coração mais leve, uma alma mais tranquila, sem tanta dor, sem tanta ansiedade. Então, tomar consciência de tudo isso é o primeiro passo. Quem está aqui? Quem está brigando? Quem está gritando? Quem está chamando a atenção? Quem está magoado por uma coisa tão pequena? Porque existem tantas brigas de família que daí quando a gente para pensar, a gente fala assim, meu Deus do céu, por que eu briguei com a minha irmã? Por que eu falei assim com ela? Quem falou? Quem respondeu? Foi você adulto ou foi tua criança ferida? Então o primeiro passo é tomar consciência. Tomando consciência, a gente se esforça todos os dias para fazer diferente. E aí é necessário o perdão. Primeiramente, o auto-perdão. Porque se lá atrás eu achava que eu podia salvar o pai e a mãe, se lá atrás eu fiz muitas coisas erradas, é porque eu não sabia, mas agora eu sei. E tenham certeza absoluta que na tomada de consciência não quer dizer que vocês nunca mais vão errar. Mas quando vocês errarem, vocês vão lembrar que é a criança. Vocês vão acolher a criança. Vocês vão começar esse trabalho de perdão diário, o tempo todo.
constantemente. E para isso, gente, ninguém melhor do que a família, do que os amigos, para nos mostrar. Mas aí eu também não posso ficar no papel da criança ferida. Porque se o nosso amigo, se a pessoa que a gente tem carinho, dizer, né? Olha, se acalma. Não é tão difícil assim. E a gente já ficar na dor e já afastar a pessoa. É a nossa criança falando. O trabalho de perdão é diário. É contínuo. Sim, é contínuo. Porque nossos pais não vão mudar. É nós que estamos resolvendo mudar. Mas quando uma pessoa resolve curar a criança ferida, ela muda muita coisa nela, no sistema e principalmente nos filhos, que não vão precisar viver o que a gente viveu. E aí, se a gente precisa de ajuda, aí a gente busca um bom terapeuta, a gente busca um microfisioterapeuta, um constelador familiar, alguém que nos ajude a olhar no espelho e ver a criança que precisa desse acolhimento.